Sabem aquelas fontes que parecem estar sempre no mesmo lugar? Pois, esta não é uma delas. Hoje temos uma fonte que andou às voltas, literalmente. Mudou de nome, de rua, de canto, sempre a fugir do trânsito. Bem-vindos à história da fonte da Rua de Cimo de Vila, que antes era o chafariz da Rua Chá e que já foi mais vigiada do que muita gente. Estamos a falar de uma fonte que foi construída no século XVII, mais precisamente em 1636. A sua construção foi anunciada, ou como se dizia na altura, posta em pregão, no dia 10 de janeiro desse ano. E o nome original era bem direto ao assunto, Chafariz da Rua Chã. Porque sim, ficava no meio da Rua Chã, encostada a casas, que dava também para a Rua do Loureiro e para a Rua do Cimo de Vila. Era um chafariz bem vistoso, como forma de pirâmide e quatro bicas d'água. Um verdadeiro marco urbano. O problema estava mesmo no meio da rua. E como podes imaginar, isso começou a atrapalhar o trânsito. Estamos a falar do trânsito no século XVII? Sim, com carroças, cavalos e gente a pé. Já na altura era preciso espaço. Então, para aliviar a circulação, decidiram desviar o chafariz. A primeira mudança foi para ficar encostado aos prédios, entre a Rua do Loureiro e a Rua de Cimo de Vila. Portanto, a fonte passou a viver do lado. Exato, mas ainda assim não foi o fim da viagem. Com o tempo e mais movimento urbano, decidiram mudar novamente a fonte. E foi parar à entrada da Rua de Cimo de Vila, num espaço mais aberto, conhecido como Largo do Paço da Marquesa. Isto é quase uma novela. Fonte viaja, muda de nome, adapta-se. E mesmo assim continua de pé. Hoje chamamos-lhes Fonte da Rua de Cimo de Vila, mas o seu corpo, a sua estrutura, ainda conta a história daquele chafariz piramidal de quatro bicas que ocupava orgulhosamente o centro da cidade. O que me impressiona é esta capacidade de adaptação. As fontes no Porto não são apenas estruturas fixas, elas mudam com a cidade. Sim, acompanham os ritmos urbanos, as necessidades, os caprichos até, e deixam marcas, mesmo quando mudam de sítio. Há sempre alguém que se lembra de onde estiveram. No fundo, a história da fonte da Rua de Cimo de Vila é também uma metáfora bonita. Por vezes, para continuar a existir, temos de nos mover, mesmo que isso signifique deixar o centro para ir para a beira. E mesmo assim continua a servir, a refrescar, a fazer parte da paisagem. Exatamente. E é por isso que olhar para uma fonte antiga não é só olhar para a pedra e água. É olhar para a forma como a cidade respira, muda e se adapta. Este foi o quinto episódio de Água que Passa, Histórias das Fontes do Porto. Hoje viajamos pela fonte da Rua de Cimo de Vila, uma fonte que nos ensina que às vezes a mudança é necessária para se manter presente. Segue-nos nas tuas plataformas favoritas, partilha com quem adora o Porto e não te esqueças, cada pedra com água tem algo a dizer. Até Até à à próxima! próxima!